Alô, bom dia. Me escutam? Ótimo, ótimo, que bom. Que legal, obrigado pelas confirmações. Que legal, gente. Muito bem. Ah, bom dia a todos. Obrigado pela pontualidade, tá certo? Bem-vindos a mais um webinar aqui da Robert Half. Meu nome é Glauco Benatti. Eu trabalho já há 20 anos dentro de treinamento, desenvolvimento de pessoas, recrutamento de seleção. Tive a oportunidade de atuar no startup das operações da Robert Half aqui no Brasil, lá em 2007. Depois saí, fui atuar em indústrias, ah, fundamentalmente no segmento de automação industrial, mas dentro do recursos humanos também, com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas. No meu último empregador, antes do meu retorno à Robert Half, eu atuei também, tive uma função generalista dentro da área de recursos humanos, né? E nunca vivemos, não estou lembrado da gente ter passado por um momento como esse, de quarentena desta forma, né? E vamos trocar algumas experiências, então. Espero que vocês gostem. O que a gente vai falar é bastante empírico, é basicamente um compilado aí de experiências, ah, dos consultores da Robert Half no Brasil e também em outros países, em diversos outros países, e muita coisa que a gente ouviu também, de candidatos e clientes, coisas que as empresas em geral estão fazendo. Então, é muito um apanhado de práticas, e experiências vividas aí nesse período, nesse curto período que a gente está passando, pelo menos até agora, com essa quarentena. Eu vou pedir para o pessoal ficar à vontade para ir colocando comentários, e perguntas aí no chat. É, nós temos, é claro, eu não estou sozinho aqui nessa apresentação. Meu colega do marketing, o Arima, está me ajudando em toda a logística e infraestrutura para essa apresentação, a quem eu agradeço muito. E a minha colega aqui dentro do time de treinamento da Robert Half, a Ana Gomes, vai me ajudar em poder capturar as mensagens que vocês colocarem aí no chat. A minha ideia é passar pelo conteúdo primeiro e compartilhando com vocês essas experiências aqui, que a Robert Half tem para compartilhar. E no final, então, abrir um espaço para perguntas e respostas, tá bom? Então, a gente passa o conteúdo todo, do começo ao final, e aí reservamos um tempo, né? Um bom tempo para a gente poder tentar endereçar a maior parte das perguntas aí. Claro, vamos também disponibilizar esse material no site da Robert Half. Fiquem atentos e, claro, se precisar, é, né, se tiver alguma dúvida, peço que vocês entrem em contato com os seus contatos dentro da Robert Half, as pessoas, os consultores, os gestores que estenderam o convite para vocês. E, mais uma vez, obrigado a todos, então, por nos darem esse momento de atenção aqui. Muito bem, eu iniciei aqui um compartilhamento da apresentação que eu escolhi para me dar suporte. Só queria ter certeza que isso deu certo. Vocês estão vendo um slide? Vocês estão vendo um slide aí com essas observações? Sim? Legal. Ótimo, ótimo. Muito bom, pessoal. Vocês são ótimos, me ajudando a ter certeza que a gente está se comunicando bem, né? E é fundamentalmente disso que a gente está falando, né, gente? É, nós vamos falar agora sobre gerenciamento remoto de equipes, e a expectativa da Robert Half, esse material a gente já compartilhou
com todos os nossos líderes e gestores e diretores, é a expectativa que a empresa tem em manter essa comunicação com a equipe como um todo, né? Então, a perspectiva dos nossos líderes, a mentalidade deles, é que vai, no final das contas, dar o tom de como a empresa como um todo vai lidar com esta adversidade, tá certo? Ah, então, a gente precisa que o pessoal ah, tenha bastante informação, saiba lidar com toda essa informação para poder representar bem aí com as nossas equipes, né? A mídia está colocando muita coisa para a gente. Não sei vocês, mas chega a ser, não dá para lidar com tanta informação, não é que chega pela TV, por diversas fontes de mídia social, WhatsApp e tudo mais. Ah, e o que vai permitir que possibilitar que as nossas equipes possam continuar trabalhando normalmente é a postura, né? A atitude, a forma como os nossos líderes vão lidar com tudo isso e vão poder manter as nossas equipes aí engajadas, ah, se sentindo úteis, se sentindo parte do todo e continuar fazendo um bom trabalho, né? Então, como líderes, a gente quer dar esse exemplo para as nossas equipes, passar essa tranquilidade, como sempre, né? Essa força da liderança, ela é importante nos momentos onde a gente está trabalhando normalmente, dentro dos nossos escritórios ou num ambiente de trânsito normal, né? E vai ser mais importante ainda agora no ambiente remoto, que mais do que remoto, não é uma simples questão de todo mundo poder ter escolhido ou não trabalhar de casa, né? Então, esse é um momento um pouco distinto, mais do que trabalhar remoto, a gente está trabalhando em quarentena, onde todo mundo foi um pouco forçado a isso. Eventualmente, as empresas já tinham alguma política, já tinham alguma prática, mas agora todos foram efetivamente colocados à prova com relação a essa história de não poder estar se juntando mais num escritório, ah, num prédio, numa fábrica para conseguir trabalhar e, claro, cada um dentro da sua realidade de prestação de serviço ou produção industrial, de manufatura, né, com seus desafios um pouco diferentes com relação a, a tudo isso, né? E eu queria então, para vocês me ajudarem a construir esse discurso e direcionarem um pouco para priorizar aqui as mensagens, eu queria começar justamente pedindo um pouco da participação de vocês, né, fazendo uma pesquisa rápida, né? Vamos colocar essa pesquisa ah, aí na tela. Ah, em relação a uma eventual política de home office, ou mesmo prática, tá bom, pessoal? Prática de home office, que a empresa onde vocês trabalham hoje já tem, eu vou pedir para vocês escolherem aqui essa alternativa que mais se aplica a vocês individualmente, né? A cada um dentro aí da sua empresa, né? Não havia nenhum tipo de política de home office antes aqui dessa pandemia, antes dessa questão toda aqui de coronavírus, ou já existia sim alguma política antes da pandemia, antes do coronavírus, mas ela atingia um percentual dos colaboradores, então tinha algum tipo de limite, nem todo mundo podia sair ao mesmo tempo, é, 10% por área por departamento, ou 50% por área por departamento, não sei, mas já existia política, mas ela tinha algum tipo de limite para restringir a quantidade de pessoas dentro das áreas sem fazer home office, ou já existia política e não tinha limite nenhum. Então, em um determinado momento, era possível que na sua empresa 100% das pessoas estivessem trabalhando em home office, tá? Então, queria pedir, vamos deixar alguns segundos aí para o pessoal ir escolhendo as alternativas e clicando.
e o meu colega Arima, do marketing, vai me ajudar depois aí na compilação dos resultados. A gente mostra aqui também e, e podemos ter uma ideia de como é que está em percentual aí cada um dos participantes aqui. Alguns segundos. Já tá bom? Será que já tá bom? Pessoal, fiquem de olho aí no chat. Agora eu estou apresentando aqui, se tiver a Ana Gomes, principalmente, se tiver alguma questão aí para compartilhar comigo ou com a Arima, chama aqui no WhatsApp para a gente tentar colocar. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. De todo mundo que está participando hoje aqui, então, 62% não havia política de home office, 32% sim existia, mas tinha algum tipo de limite para que nem todo mundo pudesse sair ao mesmo tempo em home office, e 6% já existia e não tinha limite. Então, são empresas em que realmente a possibilidade de ter 100% do pessoal fazendo home office já era realidade antes mesmo aqui dessa pandemia do Covid. Então, gente, como nós aqui da Robert Half, como a maioria, né, fica claro aqui, né, mais de 90% das empresas não estava preparada, né, para ter 100% do seu pessoal trabalhando afastado, trabalhando remoto, né? E a Robert Half passou por isso também. A Robert Half passou por isso também. A empresa já tinha sim, ah, ah, já tinha sim, ah, já estava se organizando para trabalhar remoto. A gente já tinha uma política ah, com um determinado limite. Então, estávamos nos organizando, entendemos que era uma tendência, acho que vocês veem isso também, mas a gente não estava já imaginando que isso aconteceria de forma tão abrupta e envolvendo 100% da nossa população de uma forma tão rápida, né? É, Gente, a liderança, né, a forma como você trabalha com a sua equipe, na verdade, não muda, não é? Então você vai continuar exercendo liderança, você vai continuar ouvindo a sua equipe, vai continuar apoiando, se conectando, na medida do possível, é claro, da natureza da prestação de serviço ou do trabalho de cada empresa, das pessoas que estão nesse webinar agora. Existem algumas barreiras mais físicas, né? Algumas barreiras que faz com que as pessoas precisem se encontrar numa indústria, numa manufatura, num ambiente para conseguir realizar um trabalho. E aí, então, existem aqueles mecanismos de turno, de revezamento e outros, né? Mas cada um dentro da sua natureza vai manter o processo, o modus operandi, dependendo, é claro, também da sua condição de infraestrutura para isso, né? Mas quando a gente fala de mudança dentro desse cenário de trabalhar remoto, a missão, né, os valores, as metas, o compromisso que a gente tem em se manter equilibrado, né, em se manter referência, um bom exemplo para a equipe, isso não se mantém, né? Aliás, isso não se muda, isso se mantém, né? Ah, 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 Você manter uma rotina de trabalho também se mantém, né? Então, o que a gente orientou os nossos líderes é para falar para o pessoal, mantenham o horário de trabalho, estabeleçam uma rotina, então tenham um horário para levantar, para fazer a sua higiene, para trocar de roupa como se vocês fossem trabalhar no escritório, mantenham um horário de intervalos curtos para uma alimentação rápida, uma fruta, horários para água, horários para toalete, banheiro, horário para refeição, horário para parar. Então, a rotina do trabalho deve se manter até para uma segurança psicológica
do pessoal, não é? A gente não sabe como cada pessoa vai reagir a esse isolamento forçado, né? Algumas pessoas, né, de cara já tinham internet em casa, já tem um esquema e acham que está tudo bem, mas talvez na semana 5, 6, 7 vão estar sentindo mais forte esse isolamento, né? E algumas pessoas começam mais preocupadas e depois entendem e rodam melhor. Então, o que se mantém, né, em termos de liderança, é ter ritmo, né, manter a disciplina, manter os horários e até aquelas instruções que são passadas pelas organizações oficiais de saúde, né, também é parte papel, faz parte do papel do líder reverberar isso, né? Então, até aquilo que a gente já sabe, que vocês já sabem, né? Falar para a equipe tomar os cuidados que tem que tomar, lavar a mão, se higienizar, cuidar da sua alimentação, tudo isso a gente está fazendo por uma questão de saúde. Então, também, né, não dá certo você manter o horário de trabalho, colocar um ritmo, uma disciplina de horário, se manter bem, e à noite você continuar frequentando a academia, se é que tem alguma que está aberta ainda, ou escolher algum tipo de evento com aglomeração de pessoas, né? Então aí nós não estamos, aí não faz sentido, né, gente? Então, até é uma recomendação que nós passamos para os nossos líderes compartilharem com as suas equipes. A gente está cuidando da nossa saúde, trabalhando em casa. Então, de final de semana e à noite também a gente precisa se cuidar, dar o exemplo e se cuidar, né? Agora, efetivamente, o que é que muda, né? Aquela comunicação mais rápida que a gente tem no escritório, né? Eh, você está trabalhando aqui na sua mesa, você olha ali na frente, vê a outra pessoa, olha de um lado, tem outra pessoa, você faz um sinal, a outra pessoa responde, você pensa, ali está tudo bem, o trabalho está fluindo. Você olha para o outro lado e vê um colega com uma cara um pouco mais fechada, um pouco diferente, percebe que ele está tendo algum problema com um cliente, fornecedor, algum problema numa ligação, e você como líder pensa, bom, terminando esta ligação aqui, eu preciso chegar perto daquela pessoa ali para ver o que está acontecendo. Então, esse olho no olho, essa leitura da linguagem corporal, realmente muda, né? Para você poder ah, ter um pulso de como é que a equipe está indo, se alguém está com algum tipo de problema específico, a comunicação vai precisar ser efetivamente proposta. Então, o que a gente está orientando os nossos líderes é a terem, dentro da sua rotina, pequenos calls para follow-up, para receber feedback sobre como é que está indo o dia, como é que está indo a atividade, ah, se está conseguindo executar bem, se não está conseguindo executar bem, que dificuldades está enfrentando eventualmente dentro da sua residência. E vamos combinar, cada um agora tem uma situação diferente. Tem gente que talvez já tinha um escritório, já tinha uma infraestrutura, tem gente que está trabalhando no quarto, em casa, na cozinha. Eu estou fazendo o webinar hoje da minha residência, então até, né, peço a compreensão de vocês, algum barulho de filho, de esposa, vocês têm animais de estimação, vizinho que disparou o alarme, máquina de lavar roupa, eu não sei, mas essas coisas vão acontecer e não tinha como organizar isso de forma tão rápida, né? De novo, né? Mais do que uma política que foi estabelecida pela empresa e que permitiu a todo mundo ir se acostumando a trabalhar home office, né? E aumentando uma frequência ou aumentando o contingente de pessoas que podem trabalhar home office, foi de uma hora para outra, de um dia para o outro, ninguém esperava. 100%, falando de Robert Half, 100% da nossa equipe trabalhando de casa. Essas interrupções vão acontecer, é normal, a gente precisa, enquanto líderes, entender e saber lidar com isso. Então, isso efetivamente muda e você conseguir medir esse pulso da sua equipe, entender o que está passando, é uma comunicação que vai efetivamente precisar ser proposta, né? A gente não pode simplesmente contar com a possibilidade que antes a gente tinha no escritório de simplesmente olhar no olho e ver se está bem
nem agora remoto contar que se não tem comunicação nenhuma é porque está tudo bem. Não podemos contar com isso. Então, além de, né, de toda a rotina que um líder tem que ter um adicional ah, em grupos ou individualmente. Ter um momento de follow-up, mesmo que rápido. E outra coisa que a gente está recomendando é para, na medida do possível, se a tecnologia permitir, usar o vídeo. Não sabemos quando vamos voltar, né, a um normal ou novo normal, mas essa discussão fica para um outro dia. Mas não sabemos quando vamos voltar, então temos que ter uma condição boa de trabalho onde quer que ela esteja agora, e esse contato com o nosso líder, com a nossa equipe, vai permitir que a gente não fique com esse sentimento de isolamento aumentado, né, ampliado, e isso vai nos ajudar a nos manter produtivos. Tá? Falando um pouco mais de tudo que possibilita essa liderança remota, não sei qual era o cenário de vocês, de cada uma das empresas de vocês especificamente, né? A Robert Half já tinha se estruturado dentro do seu planejamento estratégico. A gente já tinha a possibilidade de ter 100% da nossa equipe com laptops, com o Skype for Business. Então, a empresa já tem, e já tinha também por trabalhar com muitos países, trocando experiências, fazendo benchmark. Então, nós já tínhamos também essa tecnologia que nos disponibilizou de forma rápida a se adaptar em casa e ainda assim, né, de forma muito rápida, poder continuar mantendo contato com os nossos chefes, com as nossas equipes, com nossos colegas, mas principalmente falando do business da Robert Half com candidatos e clientes, né? E também, assim, vou pedir de novo para vocês me ajudarem a direcionar aqui a minha conversa, antes da gente continuar evoluindo. Vou pedir para a gente colocar a nossa segunda enquete aqui no ar, né? Falando da empresa onde vocês trabalham hoje, né? Em termos da condição, infraestrutura, do preparo em termos de tecnologia que a empresa tinha para viabilizar esse trabalho remoto, né? Antes dessa pandemia, antes do Covid-19, escolham aqui a alternativa que mais se encaixa na realidade de vocês. Não havia estrutura de TI capaz de propiciar home office. Havia, só que parcial, ou havia uma estrutura que já dava essa condição para todo mundo, em caso de necessidade sair e continuar minimamente trabalhando e buscando produtividade. Então respondam aí, por favor, cada um na sua realidade, a alternativa que mais se adequa. A gente espera alguns segundos para o pessoal responder. E será que a gente já consegue ir encerrando aí a pesquisa e ver se a gente consegue trazer os resultados aqui? Olha lá, vamos lá, muito bom. Excelente, Arima, obrigado. Olha, em relação ao preparo de TI para o home office, 19% aqui dos colegas nesse webinar das empresas não tinha estrutura capaz de propiciar o home office. O mesmo percentual tinha estrutura capaz de propiciar home office para a empresa toda, mas 61% tinha uma estrutura que podia propiciar um home office de forma parcial, né? Então, até isso, né, gente, até isso acaba sendo um desafio para nós também, tá certo? Então, imagine a correria que não foi para os colegas aqui que se viram nessa situação de
estarem com essas demandas aí por parte dos órgãos governamentais e de saúde para colocar o pessoal trabalhando de casa e não ter condição de proporcionar isso para 100% da sua população, né? A maioria, claro, largamente, a maioria das empresas passou por isso e está precisando se reorganizar, né? O que a gente recomendou, no caso, a Robert Half, felizmente, né, já tinha isso dentro do seu plano estratégico, a gente já tinha feito investimento nessa parte de tecnologia, tanto hardware quanto software. Ainda assim, o que a gente falou para os nossos líderes é se aproximem da equipe de TI, procurem entender a realidade da sua empresa com relação a que ferramentas existem, o que é possível disponibilizar para a equipe num curto espaço de tempo, o que é possível disponibilizar para a equipe em mais alguns dias ou semanas, desde que sejam feitos alguns investimentos, e o que não vai ser possível disponibilizar para a equipe num curto espaço de tempo, para conseguir fazer o time ainda produtivo e trabalhando, né? E com certeza cada um teve a sua realidade. O que a gente orientou os nossos líderes foi: se aproxime de pessoal de TI, procurem entender com que ferramentas os consultores vão poder contar trabalhando de casa, vão poder ter um laptop ou não. Se não, o que é possível trabalhar na nuvem, para trabalhar com laptop ou na nuvem, usando uma internet né, de casa. Que tipo de conexão a gente precisa ter? Eu preciso ter algum tipo de permissão especial na máquina, preciso de permissão de administrador, a gente precisa criar logins específicos, precisamos de ferramentas de segurança da informação específicas para conseguir acessar nossa base de dados, acessar o nosso CRM, acessar o nosso software de trabalho. A gente consegue desviar o telefone fixo para o celular, a gente consegue usar o telefone fixo no computador, a gente consegue usar o Skype para chamadas de voz, chamadas de vídeo. Clientes e candidatos, falando do business da Robert Half, é claro, mas clientes e candidatos conseguem usar o Skype? Se não conseguem, existe algum aplicativo web para que eles possam usar? Podemos usar o celular, vamos mexer no nosso pacote de voz e dados. Então, foi uma série de orientações que a gente passou para os nossos líderes se aproximarem do nosso time de TI para entender efetivamente com que ferramentas a gente poderia contar né, trabalhando de casa. No caso da Robert Half, de novo, a gente felizmente estávamos muito bem amparados nesse caso, e a transição foi bem fácil, foi bem suave. Um pessoal plugando na internet já estavam em condição de acessar nossos sistemas de dados, nosso CRM, nossa comunicação por telefone. Aprendemos, é claro, isso também é uma coisa que fica talvez para um outro dia que a gente pode compartilhar, mas aprendemos com relação a admissões remotas, desligamentos remotos. Então, foi bastante rico nesse sentido. E outra coisa, né, gente, enquanto líder, né, aproxime-se da equipe no sentido de, se você conseguir entender que ferramentas a equipe precisa usar e como isso pode impactar no seu dia a dia, você vai conseguir fazer a ponte com as áreas do corporativo da empresa, vamos falar assim, para a sua equipe. Então, está com algum problema no nosso sistema de dados? Pessoal de TI, me ajuda aqui. Como é que eu posso ajudar meu consultor que não está conseguindo acessar? É algum problema de usuário? É de rede? É de senha? É de telefone fixo para móvel? Né? Então, no sentido do papel do líder de poder fazer essa ponte e, de novo, né, diminuir a ansiedade, diminuir a sensação de isolamento, fazer todo mundo ainda
perceber que pertence a um corpo maior, que não é ele sozinho dentro da sua casa, ainda tentando manter contato com clientes e candidatos. Sim, tem uma equipe de back-office por trás, tem TI, marketing, recursos humanos, financeiro, mas principalmente o seu líder fazendo essa ponte, ajudando ele a se sentir produtivo, ajudando ele a trabalhar. E claro, né, gente, uma recomendação nossa para todos os líderes também, não é o momento agora de introduzir, né, novos relatórios, novas ferramentas, novas soluções, né? Estamos, de certa forma, num modo de sobrevivência, né? Então, vamos trabalhar com o que a gente já conhecia, com o que a gente já sabia, vamos conseguir manter um bom nível de prestação de serviço e de trabalho com as ferramentas que a gente já estava usando, né? Vamos deixar passar aqui essa tempestade e a gente, então, volta ao campo das inovações, dos novos projetos, das novas implementações. Então, por enquanto, vamos manter trabalhando aquilo que já estava funcionando no escritório, só que agora de forma remota, agora em casa, tá bom? Entrando ainda nesse assunto de gestão de empresas com a tecnologia, de gestão interna, né? Gestão de equipes com a tecnologia, ah, ah, tudo que o pessoal não está precisando nesse momento é de instabilidade, inseguranças, incertezas, né, pessoal? Isso a gente já tem bastante, bastante informação nos ajuda a nos sentirmos ansiosos, né? Então, outra coisa que recomendamos, mantenham as suas agendas, né? Reuniões individuais, reuniões de performance, reuniões de projetos, reuniões de trabalho, reuniões em grupos, né? Mantenham essa agenda. Então, repliquem a agenda que vocês tinham, vocês líderes tinham com as suas equipes e com os seus líderes também. No escritório, no ambiente remoto, usem o Outlook para confirmar as reuniões que vocês vão ter, horário de início, horário de fim, pauta, o que vai ser conversado, vai ser por Skype, vai ser por celular. Se for por Skype, já manda o link. Se essa reunião vai acontecer com frequência, diária, semanal, mensal, já manda com a recorrência. Esse é um ponto, gente, é um momento crítico para passar estabilidade, para passar segurança para a equipe, né? É o momento da equipe sentir ah, ah, que a parte do processo de trabalho não está mudando, né? E eles vão se sentir mais confiantes com isso, né? E como, é claro, vocês já estão passando por isso, todos nós, essa liberdade, né, de trabalhar remoto, de trabalhar de casa, traz consigo uma responsabilidade de você ser disciplinado na agenda. Então, enquanto líderes, vamos ajudar nossas equipes em ter uma agenda proposta de trabalho, com as reuniões conosco, né, com a liderança, com o grupo, mas também em definir uma agenda de trabalho como um todo. Então, dentro da Robert, falando especificamente da Robert Half, nós temos uma agenda, uma reunião diária, né, o primeiro compromisso da manhã de todas as equipes é uma reunião diária de atividades, né? Então, idealmente, saímos dessa reunião já com o meu compromisso para o dia. Isso já acontecia, sempre aconteceu, é um trabalho que vem desde há muito tempo na Robert Half, toda a sua história de 70 anos prestando serviços aí de projetos, recrutamento e seleção. Então, não vamos perder isso agora, só que vamos fazer remoto, né? Então, a mesma reunião de atividades, só que remoto, todos juntos no Skype, com o seu mapa de trabalho em aberto, com as suas pendências em aberto, discutindo quem vai cuidar do quê, e sai com um plano de trabalho para o dia. No outro dia, essa reunião faz um follow-up do dia anterior e estabelece um novo plano para o dia. Ainda assim, pedimos para os nossos líderes estabelecerem reuniões de follow-up durante o dia com as equipes para passar a percepção, sim, você é importante, sim, sua atividade é necessária, sim, queremos manter a produtividade, sentimento de pertencer ao grupo, à equipe e à companhia como um todo. Tá certo?
ah, sempre compartilhando telas, sempre usando o vídeo, dicas de reuniões por Skype que nós passamos para o pessoal. Use o vídeo para todo mundo ver o rosto do pessoal e diminuir a sensação de afastamento, não é? Também ajuda a fazer a leitura do não verbal na medida do possível, né? Por vídeo, mas na medida do possível. Peça para que cada membro da equipe seja o condutor da reunião, um por dia, né? Então, cada um é o host, é o responsável pela reunião, fazendo um revezamento. Assim, todo mundo sabe que em algum momento vai ter que conduzir a reunião. Então, isso faz com que eles também fiquem mais atentos, aprendam com os comentários, usem aquilo quando é o seu dia de conduzir a reunião. Façam perguntas para todos os membros da equipe durante a reunião, para que todos participem e ninguém deixe de participar, né? Ninguém se sinta isolado de alguma forma. E falando de novo da consistência, né? Quanto melhor a repetibilidade dessas reuniões, mais segurança você consegue passar para a sua equipe. O mesmo, gente, vai acabar se aplicando para os nossos contatos externos, né? Então, de novo, né? Cada um de vocês dentro aqui desse webinar tem uma natureza de trabalho diferente. Prestação de serviço, comércio, manufatura, indústria. Então, tem departamentos diferentes, né, com características diferentes dentro da sua empresa. Mas no contato com fornecedores, clientes, tentar manter também uma rotina, tentar planejar as reuniões de feedback, as reuniões de follow-up, reuniões de projeto, reuniões de revisão de contratos. Então, tudo isso é para manter a roda girando, para manter a roda girando e para o seu time, né, se espelhar em você e ver que o líder também está mantendo equilíbrio, também está mantendo a calma, né? A gente recebe uma enxurrada de informações e às vezes desencontradas da mídia. A mensagem aqui, gente, vamos controlar o que é controlável, não é? Tem coisa que a gente não consegue controlar, se preocupar em demasiado com isso não ajuda, né? Então é isso que a gente tem falado para os nossos líderes, transmitir esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, para que as nossas equipes se sintam assim também, né? E cuidem das suas agendas, cuidem de seus compromissos, né? Falando de Robert Half, de seus compromissos com candidatos e clientes, tentando manter contato, tentando manter as reuniões, tentando manter os projetos em andamento, só que agora por celular, por Skype, por telefone, mensagem de texto, todas essas ferramentas que a gente pode utilizar para ir mantendo esses contatos, né? Outra coisa que a gente fez, compartilhamos um material com o nosso pessoal, é sobre como fazer uma boa reunião virtual. Então, foi uma cartilha, né, acessando uma reunião Skype, se certificando que você tem o aplicativo baixado ou web para poder acessar e usar bem a sua reunião. Tenha uma pauta, ajuda todo mundo a saber do que nós estamos falando. Enquanto você não está falando, deixa o seu telefone em mudo, isso ajuda a reunião como um todo. Então, uma cartilha com dicas que a gente pode, inclusive, compartilhar, né, com candidatos e clientes, para que eles também tirem proveitos das reuniões, né? Em determinados momentos, dentro da prestação de serviço da Robert Half, a gente cria o meeting, mas é o cliente que vai entrevistar o candidato, né? O consultor não vai estar naquele meet. Então, né, até para isso, para que cliente e candidato possam fazer uma reunião produtiva, a gente também passou dicas para que a equipe pudesse multiplicar essas dicas para os nossos contatos externos, tá certo? E mesma coisa, né? Fazendo revisão de processos, fazendo revisão de projetos, mantendo o follow-up, se mantendo próximo
dos clientes, às vezes não tem negócios novos, não tem andamento de processos, mas compartilhando materiais como esse que nós estamos fazendo hoje, né, dicas de liderança de equipe remota, no sentido de ajudar no que for possível ajudar. Né? Muitas empresas realmente estão interrompendo, congelando processos, suspendendo, e tudo bem, a gente entende, faz parte, a gente quer se manter útil, se manter próximo, porque a gente sabe que uma hora isso vai passar, e a gente quer manter esse contato próximo com nossos clientes e com nossos candidatos, que vão ser muito demandados quando essa onda passar e os negócios voltarem. Não é? Falando nisso, pessoal, eu queria perguntar agora, eu queria pedir mais uma ajuda para vocês, né? Então, nós vamos colocar a próxima enquete aqui no ar. Talvez eu estou falando e vocês estão vendo muita coisa que vocês já fazem dentro das empresas. Então, eu queria perguntar se, na realidade de vocês, os seus líderes e gestores, né, já estavam acostumados, já tinham o hábito ou já tinham feito liderança remota, né? Então a pergunta é, por favor, escolham a que mais se aplica à realidade de vocês. Nunca havia feito gestão de equipes remotamente, né? Se a liderança de vocês nunca tinha trabalhado dessa forma, ou se sim, já tinham trabalhado, mas ainda de uma forma parcial, né? Um pouco no escritório e um ou outro membro da equipe de forma remota, ou parte da equipe no escritório, parte da equipe remota. Ou se os líderes e gestores das equipes, das empresas onde vocês trabalham, já tinham, antes da pandemia, antes da questão aqui do coronavírus, já tinham essa experiência em trabalhar assim, gestão total de equipes remotas, ou seja, tanto ele ou ela líder, trabalhando de forma remota e 100% da equipe dele espalhada, trabalhando de forma remota. Então, escolham aí a alternativa que mais se aplica para a realidade de vocês. Né? E vamos ver como é que estava aí a realidade do pessoal aqui deste webinar. Mais alguns segundos para a gente conseguir fechar a pesquisa e conseguir trazer aqui o resultado. Olha lá, vamos lá, muito bom. 44% nunca haviam trabalhado fazendo gestão de equipes remotas, então praticamente metade, né? A outra metade aqui, 53%, sim, já faziam gestão de equipes parcialmente remotas ou gestão parcial de equipes remotas, né? E 3%, então algumas empresas já tinham essa experiência né, com essa gestão remota total, né? É realmente a minoria, parabéns, vocês com certeza já estavam mais adaptados para lidar com essa situação que pegou todo mundo, mas a grande maioria ainda estava trabalhando ou numa gestão remota parcial ou nenhuma, né? E realmente, gente, esse momento que a gente está passando é sem precedentes, né? Então, não vamos fingir o que a gente não sabe, né? Vamos ser honesto. É isso que a gente está falando para o pessoal, né? A gente falou no começo sobre eventuais barulhos aqui de fundo, né? De família, de animal de estimação, de vizinho. Vamos ser honestos, vamos compartilhar o que é possível compartilhar. Né? Acima de tudo, ah, a parte humana da história vem por cima da parte técnica, tecnológica, infraestrutura, processual, quer queira ou quer não. Então, vamos também nós, né, líderes, ser honestos com as nossas equipes, ser transparentes, a gente vai ter eventualmente dificuldades de conexão, tem que remarcar a reunião, remarca. Se alguém ficou fora por alguma razão, não vamos deixar ninguém para trás, se tem que marcar a reunião, remarca. Se tem que retomar só com aquela pessoa, para que ela fique na mesma página que todo mundo, a gente retoma. Essa atitude, essa postura,
né, de que estamos todos juntos, estamos todos aprendendo a lidar com esse gerenciamento remoto e por isso vamos ter erros e acertos, é fundamental para que todos se sintam parte da solução, né? E ninguém, então, possa querer se fazer de vítima, nem nada disso, não tem isso, né? É, a gente não tem a gente não tem mais aquela facilidade de observar eventuais problemas, dificuldades, objeções, obstáculos, quando estamos todos juntos num escritório e já atuar, de repente, né, em cima daquilo. Então, a gente vai fazer por onde? Fazendo os contatos, né? Tendo mais conexões com as nossas equipes ao longo do dia de trabalho, ao longo da semana, fazendo perguntas mais relevantes, mais inteligentes sobre dificuldades que estão enfrentando, facilidades que estão enfrentando. Uma outra coisa que a gente pediu para os times aqui, a gente tá tentando fomentar e compartilhar também são os casos de sucesso, né? Coisas que a gente, num momento, imaginou difíceis ou complicadas, né? Se algum membro da equipe lidou muito bem com aquilo, vamos compartilhar, né? Vamos criar um fórum de compartilhamento de casos de sucesso, para contar para todo mundo como é que aquele consultor lidou com aquilo e pronto, vamos aprendendo continuamente é, é, com essa liderança virtual. E também eu aqui estou compartilhando essas experiências com vocês e não tenho todas as respostas, né? Já já a gente vai abrir aqui para a sessão de perguntas e respostas. Tenho medo, sim, de não conseguir responder todas, né? A gente não tem todas as respostas. Estamos também nós aqui aprendendo a lidar com isso de forma empírica, lidando com a situação, né? Ah, e o que a gente eu peço para todos os líderes, né? Falando para todo o nosso pessoal aqui, é procurar fazer um bom balanceamento, né, gente? A mentalidade de isolamento é real, né? Ela pode acometer membros da equipe de um jeito diferente, e pessoas vêm primeiro. Vêm primeiro. Então, não vai adiantar a gente ter a melhor infraestrutura do mundo, a melhor ferramenta do mundo, a melhor conexão, o melhor sistema de atendimento ao cliente, o melhor CRM, o melhor software, se as pessoas não tiverem se sentindo bem para trabalhar, bem para produzir. Então, todo esse seminário que a gente passou para os líderes no sentido de manter uma atividade alta com as equipes, de manter as suas reuniões de follow-up, de garantir que o nosso modelo operacional está funcionando, que os nossos processos estão funcionando e também garantir aprendizado, né? Então, assim, se tiver algum impedimento, alguma barreira, vamos compartilhar, vamos falar com todo mundo, vamos procurar a solução, a gente implementa e vamos para a próxima barreira e vamos melhorando assim, né? E continuar investindo em treinamento se as pessoas não estiverem se sentindo bem, não estiverem engajadas ou eventualmente até doentes, literalmente falando, não é? Então, a gente precisa balancear nossa conversa, os nossos discursos, porque não adianta a gente ter a melhor solução do mundo se as pessoas não estiverem bem para utilizar essas ferramentas. E faz parte do papel do líder, isso a gente tem falado para eles, perceber se a gente está com um problema de processo ou um problema de pessoa, né? E uma coisa que todos vão ter que se desenvolver nesse período de trabalho remoto, né, pessoal? Ah, ah, é, com relação à confiança para o trabalho, né? Se a gente não consegue, de forma assim muito honesta, né? Não tem a facilidade de saber se as coisas estão indo bem, de novo, né? Eu sei que a gente já falou, mas partir do pressuposto, ah, partir do pressuposto que não tendo contato está tudo bem, não é saudável, né? Então vamos perguntar sim, vamos medir a temperatura com frequência, com consistência, procurar entender o que tá passando, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer juntos para melhorar
Se não tiver respostas, vamos ser abertos, vamos procurar as respostas, vamos falar com nossos gerentes mais sêniores, com o nosso corporativo e vamos procurar as respostas para essas perguntas, tá certo? Se a gente não tem é, 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 confiança, né, gente, que as pessoas é, podem fazer o que está proposto para ser feito, então, ou a gente tem um problema realmente de ferramenta, de infraestrutura, ou a gente tem um problema com a nossa equipe, né? Se a gente não confia que elas vão fazer a partir do momento que sabem e têm ferramentas, talvez seja um problema de capacitação, né? Mas a questão não é ter bola de cristal e tentar adivinhar, e sim estar aberto para perguntar e ter a coragem de dizer que não sabe se não sabe. E isso pode passar também falando do business da Robert Half, com clientes e candidatos, né? Então, por isso que eu falei, cada um dentro da natureza do seu trabalho, da natureza da sua indústria, da sua prestação de serviço, tentando manter a conexão com o nosso mercado. Então, falando de Robert Half, é basicamente manter contato com candidatos, manter contato com clientes, procurar ser útil, né, procurar ofertar ajuda, porque em algum momento isso vai passar e a gente quer aproveitar para fortalecer os relacionamentos que já existem para sairmos mais fortes, né, dessa crise, dessa situação. Eu acho que eu passei um pouco do tempo aqui que eu tinha me programado para conversar. E eu queria então agora ver se a gente consegue tentar trabalhar algumas perguntas e tentar responder alguma coisa aqui, faltando 9 minutos aqui para o nosso horário. Ah, espero que vocês tenham gostado e claro que vou aceitar feedback depois, tá bom? Mas vamos lá. Ana, você consegue me ajudar com isso? Tem Claro, perguntas aí? Você conseguiu temos compilar sim. alguma coisa? Temos sim. O Walter, ele comentou que ele trabalha como líder, né, de um time de representantes comerciais que estão espalhados ao longo do país. Uhum, E mesmo ele indo muito a campo e viajando mensalmente, boa parte dessa gestão já é feita de forma remota, mas uhum. não como home office. E ele gostaria de saber como que ele pode lidar com esse tipo de liderança, visto que eles não têm um vínculo empregatício, né? Porque eles são representantes. É. Essa realmente é peculiar, né? Ah, ah, outras empresas onde eu trabalhei também tinham uma natureza comercial de utilizar distribuidores e representantes, né? E uma experiência que eu posso compartilhar com o pessoal, falando do time de vendas dessa companhia, era que mesmo não tendo um elo assim formal de liderança ou de chefia, a gente compartilhava conhecimento, né? E aí, no caso, era uma empresa de caráter industrial, então a gente compartilhava muito conhecimento em relação ao produto. E isso acabava engajando distribuidores e representantes, porque eles conhecendo melhor o produto da empresa, a venda deles ficava melhor qualificada e eles conseguiam mais negócios. Então, o que a gente pode tirar daí, né, Walter, procure encontrar um ponto onde os seus contatos veem valor. Então, se eles veem valor em manter um relacionamento com você por conta do conhecimento que você tem do produto, ou por conta de experiência com técnicas de venda, práticas comerciais, conhecimento geográfico do seu mercado, conhecimento de clientes, melhores práticas que você pode compartilhar com eles, procure usar esse período para reforçar esses aspectos onde eles veem valor porque com certeza eles vão querer, né, em troca, manter a proximidade com você para obter mais disso, né, para, vamos falar assim, beber mais da fonte sempre que tiverem oportunidade e se beneficiar de estreitar a relação. Essa é uma dica que eu posso compartilhar. Legal.
O Antônio, ele perguntou, né? Ele queria saber a sua visão, se você acredita que a gente avançou numa velocidade muito maior nessas últimas semanas, né? Principalmente no que tange a tecnologia, e atividades remotas, e mesmo colocando na balança com esses efeitos negativos por conta da pandemia. É, pois é, né? Realmente, essas crises, né? Elas forçam o ser humano a se reinventar, né? E já tem, agora não vou me lembrar exatamente quais foram os grandes pensadores da história que colocaram essas frases, né? Mas é no momento de mais necessidade que o ser humano é mais inventivo, né? E eu acho que a gente deu um salto, todas as empresas, né? Nós demos um salto em termos de aprender a lidar com trabalho remoto, com liderança de pessoas trabalhando remoto, com produtividade de pessoas trabalhando remoto, com a relação liberdade e responsabilidade. Foi um salto quântico, eu diria, porque é sempre assim, quanto mais é a dor do crescimento. Então, se está doendo mais, a gente está crescendo mais, né? É por isso que eu comentei no começo, quando o mundo, as empresas voltarem ao normal, vai ser um novo normal. Eu acho que nesse momento a gente nem sabe qual que vai ser esse novo normal, mas com certeza vai ser diferente de aonde a gente estava antes da pandemia. Ela nos forçou a isso e agora a gente está tendo que se reinventar, que se reaprender e o ser humano evolui. Então, com certeza nós vamos tirar muitas lições disso. Eu acho que sim, mesmo com a questão da crise e, claro, apesar de diversas enfim, pessoas doentes, falecimentos, que é claro que a gente lamenta e não gostaria de ter, mas a gente, né, quem ficar vai ficar mais forte, vai ter aprendido mais, vai estar melhor, não tenho dúvida. Legal. A Camila, ela comentou que ela tem uma equipe de call center e que todos já estão remotos. E ela Uhum. queria saber como que ela pode fazer para eles começarem a criar uma empatia pela própria empresa, né? Já que a dinâmica ela está completamente diferente hoje. Sim, sem dúvida, não, sem dúvida. Isso também, assim, eu não posso garantir que eu tenho todas as respostas, né, mas é, é, uma coisa que eu posso compartilhar em termos de experiência adquirida vocês devem ter ouvido falar desse jargão, né? Muitas vezes, quando a pessoa se desliga, se desvincula da empresa, ela fala: não tinha nada contra a empresa, eu não gostava, era do meu chefe, né? O pessoal fala isso no jargão, a pessoa não deixa a empresa, deixa o chefe, né? Então, é uma maneira que eu vejo das pessoas conseguirem aumentar o vínculo, né, aumentar o elo com colaboradores, trabalhando remoto, né, sem conhecer o ambiente da empresa, práticas que a gente pode fazer no escritório, efetivamente tendo essa gestão bem compartilhada e fazendo, né, as pessoas se sentirem parte da solução, né? Então, claro, né, enquanto líder, a gente tem a nossa meta, tem a nossa missão, a gente tem que é, 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 passar muita coisa para a equipe, né? Precisamos fazer isso, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, e o líder normalmente é a pessoa que passa muita coisa para a equipe fazer. Mas se a gente conseguir trabalhar de um jeito onde as equipes possam participar do como fazer, olha, isso precisa ser feito. Precisamos concluir esse trabalho, esse projeto, precisamos alcançar essa meta. Como podemos fazer isso da melhor forma? E realmente a gente conseguir ter um trabalho participativo, né? Liderança participativa e fazer com que as equipes participem da solução. Conforme as equipes veem as suas contribuições implantadas, elas se sentem engajadas, né? E isso ajuda no ambiente físico, no ambiente remoto, né? Então, se a gente puder pensar em algo dentro da característica da prestação de serviço e da característica da sua gestão e da sua equipe, de engajar as pessoas em como nós podemos melhorar, como nós podemos ser mais produtivos, como nós podemos ah, ah, trocar ideias de uma forma mais efetiva e ver essas soluções implementadas, ajuda o pessoal a se sentir engajado e parte da companhia, muito mais do que se sentiria em outra empresa.
Glauco, acho que a gente poderia ir para uma última pergunta que Estamos no limite já. muitas pessoas, inclusive amigos, estão vivenciando. O Felipe mandou que ele queria saber como delimitar quando já encerrou o expediente. Porque quando é presencialmente, o colaborador simplesmente sai do espaço físico de trabalho e está finalizado, né? Mas até que ponto saber que você precisa continuar e quando parar até que o trabalho seja concluído. Sim, é realmente um bom ponto e também ajuda naquela questão que a gente falou de passar segurança para a equipe, né? Então, uma coisa que pode ser feita, por exemplo, quem trabalha com Skype for Business, né? Colocar lá no Skype, se você coloca lá no Skype ausente ou não incomode, é sinal que você naquele momento parou ou não tá trabalhando, né? O Skype também tem uma opção de colocar lá em cima uma mensagenzinha, né? Por exemplo, sair para o almoço, né? Mas como determinar este momento? A abordagem que eu prefiro é a de metas de trabalho. Então, se você consegue, e de novo, isso vai variar muito com característica de empresa, de prestação de serviço, contrato com o sindicato, a questão de bate-ponto, não bate-ponto, né? Mas se você coloca metas para o dia, e a pessoa, então, a partir do momento que atinge aquelas metas, pode colocar uma mensagem de out of office, ou né, já parei por hoje, ou comunicar ao seu líder por Skype, por e-mail, olha, concluí, estou parando, ajuda também a dar flexibilidade, né? Porque além do home office, a gente está em quarentena, né? Então a pessoa tem que estar em casa com o filho, com o irmão, com o pai, com mãe, e eventualmente alguma coisa acontece, a internet cai, alguém precisa do computador, barulho, alguém está com febre, precisa trocar uma fralda. Então você dando metas para o dia, você flexibiliza o horário dentro né, do horário útil, dentro do horário de trabalho, e a pessoa então também se sente assim, com clareza daquilo que tem que atingir para poder, de certa forma, se sentir bem e falar, bom, agora dá para trabalhar, já estou dentro dos parâmetros da empresa. E ter parâmetros ajuda o pessoal a se sentir seguro para fazer isso também, né? Então, recomendo que esses parâmetros sejam, assim, conversados com a liderança da empresa e comunicados para a equipe. Legal? Nós estouramos o tempo aí, né? Estouramos, a gente ainda tem algumas perguntas, mas a gente pode depois enviar, enfim, Ah, né? ótimo, ótimo. Então, pessoal, olha, só posso agradecer a todos pela atenção e o comprometimento. Vou procurar, então, responder ao restante das perguntas e encontrar uma forma de fazer isso chegar para vocês, talvez pelos seus contatos, pelos seus consultores ou através do nosso website, tá? Então, fiquem atentos, mas vocês vão saber como que a gente consegue, então, responder às perguntas que a gente não conseguiu responder durante o tempo do webinar. De novo, agradeço a todos, bom trabalho, boa liderança remota e nos vemos melhor e renovados aí, ó, nos próximos capítulos, tá bom? E só lembrando Abraço. que o link da gravação será disponibilizado no link que a gente acabou de colocar aqui no chat. Excelente, muito bom. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado a todos. Bom trabalho. Tchau, tchau.